preço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar, te agradeço. Jesus, te agradeço. Eu te agradeço. Te agradeço. Glória a Deus. Soberano Deus e Pai. Deus. Em nome de Jesus, Pai. Estamos aqui reunidos no seu santo nome. Sim, Deus. Que a sua palavra, Pai, está se Aleluia, concretizando Senhor. agora, porque onde há 2 ou 3 pessoas reunidas em seu nome, Deus, querido. o Senhor se faz presente, Pai. Oh, aleluia, O Senhor já está aqui nesse Senhor. lugar, Pai. O Senhor chegou aqui, papai, aleluia, antes que nós chegássemos. Sim, Deus. Aleluia, o Senhor chegou aqui, meu Pai, antes que a primeira pessoa chegasse. Aleluia, Pai. Senhor. Antes da fundação do mundo, o Senhor já existia. Sim, Jesus. Antes de tudo, meu Pai, o Senhor já Aleluia, existia, Pai. Jesus. Faça-se presente nesse lugar, Pai. Aleluia, Nós estamos Pai. aqui para obedecer, estamos aqui, Senhor, para fazer a sua vontade. Aleluia, Pai. Jesus. Tira toda a grandeza humana, tira todo o eu. Jesus. Tira, meu Pai, aleluia, toda a sabedoria do homem, Oh, meu Pai, aleluia, aleluia, Pai. do trono, meu Pai. Sim, Com sua Deus. sabedoria, abre o coração de cada um, meu Pai, porque nós te Louvamos o adoramos, teu nós te nome, amamos, clamamos a tua Senhor. presença, Fala aos Senhor. nossos corações, meu Pai, porque nós Aleluia, queremos Jesus. ouvir a sua voz. Senhor, nós te pedimos Oh, nessa aleluia, tarde, Jesus. meu Pai, que a sua voz seja única, meu Pai, nesse Sim, lugar. Jesus. Em nome Jesus. de Jesus. Amém. Glória a Deus. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Nossa, a gente foi para lá na garagem, lá naquele culto que nós tivemos. De despedida, não foi? Lembra? Aquele culto que. Carapicuíba, né? Nós se despedimos lá, abraçamos uma vez. Tem um mistério muito grande na vida dessa família. Antes de eu conhecer Jesus, posso dizer, eu comecei a andar nos caminhos do Senhor. Está dentro de mim aqui, só vai sair, só vai apagar mesmo no dia que o Senhor me recolher. O propósito que Deus tem com essa família. Eu já via, eu sempre vou repetir isso, porque a verdade tem que ser sempre repetida. Eu já via uma igreja formada. E eu creio que isso vai acontecer. Amém. Porque nós somos a igreja viva, né? Eu sempre vi isso e vivifico isso. Eu nunca vou desistir desse sonho. E esses sonhos são sonhos do Senhor, não são meus. Glória a Deus. Então eu sempre gosto de repetir isso, porque é uma coisa que está no meu coração. Vamos na palavra então agora, igreja? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de João 20. E é bom te lembrar, né, nas coisas boas, para a despedida lá na Picuíba. Esse louvor marcou. Uma palavra breve, tá? Foi ministrada, eu aprendi e agora vou ministrar o que eu aprendi. João 20, né? Capítulo 19. João 20, 19. A palavra do Senhor diz assim, João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, primeiro da semana, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele e disse-lhe: paz seja convosco. Amém? Amém. Os discípulos, com medo, entraram numa casa, fecharam as portas e Jesus se apresentou. Estava uma grande correria naquela cidade, procuravam o corpo de Jesus, e procura onde está o corpo, o sepulcro, o corpo já não está mais lá, porque Jesus ele vive, né? Jesus ele está vivo. E é aquela correria toda, eles querem saber onde é que está, se roubaram, com certeza foi um dos discípulos que roubou, porque ele está morto. E assim que o mundo
vive assim que o mundo vê um Jesus morto. Mas o povo, eles estavam dentro de uma casa, como nós assim, ó, e com as portas fechadas. A Bíblia diz que as portas estavam cerradas. E eles estavam com medo. Mas a única maneira quando a gente sente medo, quando a gente sente receio, é de estarmos todos juntos. Pode observar que todos os discípulos estavam juntos aqui nessa casa. Na hora do medo, na hora que venham levantar do inimigo lá fora, ou dentro de casa, os discípulos têm que estar todos juntos. Olha, eu vou dizer que é quase impossível nós resolver alguma coisa se não tiver um irmão do lado, uma irmã, um pastor, seja lá quem for, que esteja no caminho do Senhor. Se torna um discípulo. Pode tomar assento. Não tem como. E eles estavam no lugar certo. O interessante é que eles estavam ali. Quem que se apresentou? Jesus. Porque onde está reunido, em nome dele, não importa se estejam com medo, ele se apresenta na hora. Ele já chega dando a paz. Já chegou dando a paz do Senhor a todos. Um fato que me chama a atenção aqui, que tinha um dos 12, chamado Tomé, que ele foi chamado, lá no livro de Marcos 3:18, ele foi chamado também como discípulo. Esse homem chamado Tomé, ele não estava. Ele estava ausente. O discípulo ausente. O discípulo ausente, ele na hora da tribulação ele não está. Na hora da bênção ele não está. Em vários momentos ele não está. E Jesus ele pega e se apresenta ao povo e mostra o milagre. Ele mostra as suas mãos. No versos 20 e 21. E mais uma vez ele diz, mostrando as suas mãos, ele disse, no 21, disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. A paz esteja nesse lugar com todos vocês. Amém. Porque aonde Jesus chega, está tendo uma correria, está tendo medo, estão com medo, mas chegou a paz. Amém. Glória a Deus. Na hora que vem o temor, a gente se junta, Jesus entra com a paz. Situação difícil de resolver sozinho, só congregando. Como congregando? Todos juntos. Jesus se apresenta mais uma vez. Só que ele fala uma coisa muito importante aqui. Ele fala que me levou no livro de Atos. Ele fala no versos 22, e havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhe, recebei o Espírito Santo. Mesma coisa do livro de Atos 2, quando veio, os discípulos estavam todos reunidos, todos juntos, e veio o Espírito Santo, começou a batizar. Aqui Jesus dá um sopro. Receba o Espírito Santo de Deus. No momento de correria, no momento que eu estava tendo um alvoroço, no momento em que o povo estava com medo, o Espírito Santo se habitou naquele lugar. Porque Jesus, ele comandou. Mas onde está Tomé? Onde está o discípulo? Quando Jesus se apresenta? Aonde o Ademar está? E onde você está quando Jesus se apresenta? Cadê o Tomé? Tomé podia ser valente, porque ele não estava aqui escondido naquela casa. Talvez ele estava querendo descobrir alguma coisa. A Bíblia não fala onde ele estava. Ele não estava. Os discípulos automaticamente, quando Tomé chega naquela casa, os discípulos falam para Tomé, Tomé, Jesus esteve aqui. E onde você estava? Onde você está quando Jesus se apresenta? E ele veio e se apresentou, ele mostrou as suas mãos, ele mostrou a parte de trás dos cravos, no versos 25, ele mostrou os sinais. Mas Tomé é aquele que, não, comigo é diferente. Comigo, se eu não ver, eu não quero ver não,
Se eu não ver, eu não acredito. Para que ver? Nós estávamos lá quando Jesus foi crucificado. Quem é que estava lá? Ninguém, né? Ninguém estava lá. Mas nós acreditamos, não acreditamos? Sim. Então onde nós se apresentamos na hora? Quando Jesus se apresenta, onde nós estamos? Quando Jesus se apresenta nos louvores, na adoração, quando Jesus se apresenta com a sua palavra, quando Jesus se apresenta na igreja, quando Ele quer batizar o Espírito Santo, onde nós estamos? Nós estamos na congregação ou estamos lá fora, como Tomé? Depois fica perguntando, se eu não ver, eu não acredito. Depois de 8 dias, será que a bênção tem que demorar tanto assim? Depois de 8 dias, Jesus se apresenta a Tomé. Será que precisa demorar tanto assim? Versos 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou-se Jesus, estando as portas fechadas, e se apresentou-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Depois de 8 dias, só que Jesus chama a atenção de uma seguinte palavra. 27. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega as tuas mãos, põe-os no meio do meu lado. Não sejam incrédulos, mas crente. Tomé era um discípulo. Tomé era para estar junto com os irmãos na hora da dificuldade. Tomé não era para duvidar. Se os discípulos falaram que ele esteve ali, para que duvidar? Aonde é que está a dúvida? Uma pergunta, né? Qual a dúvida a respeito dessa bênção que você está esperando? Qual a dúvida da provisão do Senhor? Qual a dúvida? Se há dúvida, então você está acreditando que Jesus não vai se apresentar. Então você está colocando seu coração fora e não está dentro. Não pode ter dúvida. Não existe dúvida para o povo de Deus. Porque é sim ou não. Ou eu creio ou eu não creio. E aonde você está na hora que Jesus se apresenta? Mas Tomé, ele foi e se humilhou. Ele disse: Senhor meu e Deus meu. Aí ele se apresentou. Aí Tomé se apresentou. E disse-lhe: só porque me viste, Tomé? Só porque você me viu, você crê? Bem-aventurados que não viram. Bem-aventurado é você, eu, somos nós que não vimos, mas acreditamos que Ele está aqui agora, no nosso meio. Aleluia. Ele conhece os nossos pensamentos, Ele sabe se você está pensando, se você está lá fora ou você está se apresentando. Ele já se apresentou, agora Ele sabe se você também está se apresentando ou você está lá fora como Tomé. Ele sabe se na hora dos cultos, se você está dentro da igreja, porque Jesus já se apresenta logo na hora que começa o culto, Ele já se apresenta. Agora Ele quer saber se você também está lá ou está lá junto, procura junto com Tomé. Seja crente, não incrédulo. E Tomé, ele fala: meu Deus, Deus meu. Interessante que essa palavra me levou lá em Lucas 24:13, os discípulos a caminho de Emaús, lembram? Pensei que Jesus ia vir, pensei que aquele que tanto falaram ia se apresentar no meio de nós. E os 2 discípulos pegam, um deles é chamado Cleopas, um deles se chamava Cleopas. Os discípulos pegam e saem andando, porque não viram Jesus, não viram a manifestação do poder de Jesus. Saem andando, vão 9, 10, 11 quilômetros, uma cidade chamada Emaús. E o Jesus do lado deles. Lembra dessa passagem? Vão caminhando, caminhando e conversando a respeito de Jesus e Jesus do lado. E saindo fora. E Jesus já tinha se apresentado aos discípulos. Jesus já se apresentou faz tempo. Só falta você se apresentar. Jesus, já faz tempo que Ele está se apresentando.
Já faz tempo, mas eles estão a caminho de Emaús, eles estão indo longe, como Tomé, depois de 8 dias. E os discípulos, 11 quilômetros, 10, 15, não sei quantos quilômetros tem. E a bênção esperando lá, ó. E Tomé, a bênção lá, o povo todo reunido. E Jesus se apresentando e descendo a paz do Senhor e batizando com o Espírito Santo. A gente perde essa oportunidade porque na hora a gente não está. Depois fica correndo atrás, querendo ir para outro lugar, os discípulos indo para Emaús. Ei, volta! Só reconheceram Jesus quando partiu o pão. É Ele. Verdadeiramente era Ele que vinha ministrando nós no caminho. Não reconheceram. Maria, quando Jesus ressuscitou, Maria também pensou que era aquele homem que toma conta do jardim lá. Ah, Senhor, explica para mim onde é que está o corpo dele, fala que eu vou lá buscar. Maria estava falando com Jesus. Não reconheceu também. Mulher, por que você procura os mortos no meio dos viventes? Estou aqui. Não se precipite, que eu vou ao Pai. Está falando com Jesus. Jesus quantas vezes tem que se apresentar a nós para a gente se apresentar a Ele também? Quantas vezes? Eu não sei. Mas é doloroso quando a gente quer se apresentar para receber e não consegue. 8 dias, muita coisa. Os discípulos a caminho de Emaús, 11 quilômetros, 10 quilômetros, é muita coisa. É muita coisa, porque tem bênção que tem que ser para hoje. Tem coisa que a gente está pedindo que a gente não está aguentando mais. Tem coisa que, Senhor, eu preciso de um milagre hoje, não é assim? Eu preciso de hoje, não dá, eu não estou suportando mais. E Jesus sempre está se apresentando, e a gente sempre está procurando Ele. Sabe por que a gente procura Ele? Porque não entra na presença dEle. Ele vem e fala, estou aqui. Eu fiz moradia em você. Eu disse, eu vou ao Pai, e me enviarei um outro Espírito Consolador, que vai te dirigir. Já escrevi, você acredita e está me procurando. E a bênção fica demorada. E as coisas ficam dolorosas. Ontem nós ministramos sobre Josafá. Josafá veio uma grande multidão. Segundo as Reis. Veio uma grande multidão para lutar contra Josafá. Josafá, ele reúne toda a congregação, igual nós aqui também, ó. Igual os discípulos que estão na casa fechada, igual o livro de Atos. E ele fala assim, estou com medo. Mas ele se apresenta ao Senhor. Não no Antigo Evangelho. Primeiro ele se apresenta ao Senhor. Quando ele se apresenta ao Senhor, adivinha o que Deus faz? Deus levanta um profeta chamado Jazeel. Jazeel fala assim, assim diz o Senhor. Amanhã, pela manhã, me apresentarei diante dos seus inimigos. Quando eles estiverem subindo a ladeira de Ziz, no final da ladeira, já chegando, lá eu os destruirei. Que hora que Deus se levantou? Na hora que Josafá se humilhou. Quando ele se humilhou, ele se apresentou a Deus. Aí Deus não usou ele, usou um profeta menor da casa para falar com o rei. E falar, assim diz o Senhor, para tu, ó rei. Olha a autoridade do pequeno. Josafá fala, sim, fala Deus. Deus está eliminando aquela multidão de inimigos que falaram para você que ia vir te atacar. Aí ele aceitou. Primeiro, Josafá se apresentou a Deus. Antes de você se apresentar a Deus, ele já se apresentou a você. Ele quer usar alguém para falar com você. Na Escritura Sagrada. Quer levantar o menor da casa, aquele que talvez a gente, um José, um Davi. Ele quer levantar o menor, mas a gente às vezes nunca vê, né? Às vezes a gente nunca olha para o menor, né? Ele quer usar alguém. Ele quer falar de qualquer maneira, mas a gente acha que tem que falar de uma maneira que a gente quer. Por quê? Porque ele está se apresentando e a gente está negando. Ele está se apresentando e a gente está fugindo. Ele está querendo sair pelos meios mais práticos.
Mas Jesus falou que não ia ser fácil. E a gente sempre está querendo sair para um lugar mais pela tangente. Sair pelo mais prático. E ele sempre ali, ó. Até quando? Até quando Jesus vai se apresentar e nós procurando Jesus? Hein? Até quando, né? Pergunta que eu deixo. Se ele disse que eu sou o pão da vida. Tomé uma vez, ele pergunta, Senhor, para onde nós iremos? Para onde o Senhor vai? A gente não sabe para onde vai. Para onde nós iremos? Em Marcos 3,18. Não, em João 14, 5 e 6. Para onde iremos, Senhor? Quer dizer, Tomé conhecia Jesus, andava com Jesus, sabia quem era Jesus, sabia que não tinha outro caminho, que só o caminho era Jesus. Então, ele reconhecia quem era Jesus, mas quando Jesus se apresentava, ele estava longe. Precisou 8 dias, gente. Será que precisa 8 dias? Não precisa, né? Ele está aqui hoje. Glória a Deus. Glória a Deus. Precisa 8 horas, 8 minutos? Ele está aqui hoje. Ele está aqui agora, nesse instante. Ele está dizendo para você: Aleluia. que queres tu de mim? Glória a Deus. Ah, você não acredita porque eu não estou aqui, você não está me vendo? Será que ele tem que dar um chacoalhão? Não, senhor. O Ademar falando, não, senhor, eu não quero levar um chacoalhão, não. Mas eu quero que o senhor assopra esse espírito que o senhor soprou aqui, ó. Sopra o Espírito Santo em mim. Eu quero que o senhor sopra esse espírito que o senhor soprou lá no livro de Atos. O senhor soprou aqui, Senhor, quando todos estavam reunidos. Porque eu sei que o senhor está aqui. Eu sei que de lá para cá o senhor me dirigiu. Eu sei que daqui para lá que o senhor vai abençoar também na volta. Que da mesma maneira na ilha, na volta. Porque eu te reconheço que tu és comigo. Glória a Deus. Mas se for necessário, Pai, me quebra. Mas se humilhar. Se for necessário, Pai, peça misericórdia, porque eu gosto de dizer, Senhor, não como Jó, não. Como Jó, não. A gente pede a misericórdia, não pede, porque Jó foi um caco. O que quer isso de mim? Ah, eu preciso... Não, Senhor, o que o Senhor quer de mim? Primeiro, o que o Senhor quer de mim, para depois eu querer do Senhor. Como é que eu vou pedir uma coisa para alguém que eu não conheço? Como é que eu vou pedir algo para alguém que eu não estou reconhecendo? Como é que eu vou pedir algo para alguém que eu não estou acreditando que ele está aqui? Eu estou procurando uns meios. A Bíblia diz que não tem outra saída. A Bíblia diz que não tem como voltar atrás, que já não é mais inocente. E agora? Vamos se apresentar ao Senhor. Com choro, com lágrima, com alegria, com júbilo. Mas vamos se apresentar com tristeza, com alegria, porque Ele comanda tudo.